Os índios também, que estão na zona urbana, sofrem muito preconceito e também não têm acesso sequer à documentação, ao ponto de, numa desses mutirões que a Defensoria fez lá em Campo Grande, nós temos pelo menos umas 7 comunidades indígenas que a gente consegue visibilidade dentro da cidade. Em uma dessas comunidades, a gente encontra indígenas sobrevivendo com 9, 10, 11, 12 anos, com aquela declaração de vivo que recebe quando sai do hospital. Em Dourados, esses indígenas sem documentos, eles, quando ficam doentes, eles não conseguem se internar. E quando conseguem se internar e ocorre de morrer, eles não podem sair do hospital e serem enterrados. Porque se eles não têm registro, não tem como fazer o óbito também. Então, a situação é bem difícil, porque pelo fato de terem cultura diferente, qualquer discurso, qualquer embate que se vá, que eles tentem com a cultura formalmente posta, eles já sentem a dificuldade cultural. Por exemplo, eu pergunto para o índio: você fala português, você me entende? Ele vai dizer: eu te entendo. Eu falo português, eu te entendo. Mas na realidade, ele sabe o significado da palavra, mas ele não tem compreensão do contexto. Ele não consegue compreender o contexto. Se acontece de um indígena ir para ser julgado por um crime que estão acusando ele, e se o juiz perguntar para ele: você fez isso, isso e isso, ele vai falar: fiz. Ele vai dizer sim. Ele não vai entender exatamente aquele contexto. Ele entende as palavras, mas ele não entende exatamente o significado daquelas palavras dentro da nossa cultura, o que é bem diferente de entendimento. Esses índios estão sendo processados sem intérprete. Eles vão sem intérprete. E nem mesmo as pessoas que fazem a defesa desses indígenas, porque as procuradorias são especializadas. Mas quando, por exemplo, a Defensoria Pública, que é o órgão a que eu pertenço, ela não tem gente especializada para fazer essa defesa. E eles estão aplicando a legislação branca para os indígenas e estão lotando os presídios de indígenas que, na realidade, efetivamente, não tiveram direito de defesa. Essa aqui é a realidade. Resumindo, que eu acho que a Patrícia falou quase tudo, o meu papel aqui mais é dar para vocês a situação nossa no Mato Grosso do Sul e repetir: Mato Grosso do Sul é belo hoje, né? Se a gente for resumir tudo que nós vimos aqui hoje, que nós ouvimos, se eu for definir para vocês o que é o Brasil no papel, o que é o Brasil formal, eu colocaria na frente dos senhores um enorme luminoso, muito bonito e colorido, e no meio estaria gravadas 2 palavras: dignidade da pessoa humana. 3, dignidade da pessoa humana. Se eu abrisse meus olhos e deixasse de sonhar, eu veria outro luminoso. E nesse luminoso estaria escrito as seguintes palavras: ética do resultado. O que é ética do resultado? É o poder econômico. Ética do resultado é quem dá lucro, como que eu vou lucrar. É isso que vige no Brasil hoje, de norte a sul. Mato Grosso do Sul, ele é hoje um local que está se transformando pela monocultura. Cana, eucalipto e soja. Visitei uma comunidade indígena na beira da estrada. Daí quando eu toco no assunto, a gente não gosta muito, né, Elaine? No almoço. Que eles moram uma vala coletora de água entre uma lavoura de soja, uma BR, e os poços deles de água foram tirados ali. Dentro desses poços de água eu vi sanguessuga e esses bichinhos que gostam de pular como é sapo.
Então, na realidade, a violação dos direitos humanos no estado de Mato Grosso do Sul, ela é tão patente e vergonhosa, que o governo federal, por enquanto, não tem dado demonstrações de que tem interesse de resolver. E não é tão difícil assim de resolver, porque os procedimentos judiciais estão todos tramitando. O Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, ele é atuante, via de regra é muito atuante. As procuradorias, tanto da FUNAI quanto da própria Advocacia da União, têm atuado, mas o agronegócio, a ética do resultado não tem dado chance para que essas populações consigam reaver de volta a casa delas, aquela casa que tiraram delas, porque elas não deram a casa delas para ninguém, a casa delas foram tomadas. E mesmo pelas nossas regras de branco, essas terras tinham que voltar para eles, porque elas foram esbulhadas das terras delas. Você vê, se você for aplicar o Código de 1916, é delas, porque elas nunca deixaram de reclamar, elas nunca deixaram de pedir que devolvesse. Então essas terras estão em constante litígio. Então, dizer que a partir do marco da Raposa Terra do Sol, que é a Constituição de 88, lá nunca terminou o litígio, lá o litígio permanece. Porque as terras foram tomadas e eles nunca aceitaram que essas terras fossem tomadas deles. Pensando nisso e com a situação se agravando, principalmente porque os índios, a partir de um determinado momento, se organizaram e passaram a fazer retomadas de suas terras, principalmente aquelas terras que há muito tempo já estavam em discussão e não saem da demarcação, porque quando começa esse processo, os fazendeiros eles entram com as ações para impedir todos os passos da demarcação. A cada fase da demarcação, novos e novos processos entram para impedir. Então, 10, 15, 20, 30 anos. Tem processo de mais de 30 anos que não anda por conta do processo administrativo e judicial, não é só o judicial. Eles passaram a fazer retomadas. A partir do momento que eles passaram a fazer retomadas, a violência, então, está acelerada. Por esse motivo, já vendo o exemplo do Fórum de Justiça, e quando aconteceu a última morte, inclusive que o corpo até hoje, porque quando mata índio não se tem retorno das investigações. Morreu, ninguém investiga e fica por isso mesmo. É o caso que aconteceu com a etnia terena, no município de Miranda, que cercaram um ônibus escolar. Um ônibus escolar, gente. Jogaram o coquetel molotov no ônibus escolar e muitas pessoas se feriram e uma moça, de família constituída, veio a falecer em decorrência das queimaduras. Até hoje ninguém sabe sequer quem fez esse ataque. E você não consegue evoluir com essas investigações. Com a ajuda do Fórum de Justiça, através da Tânia, nós conseguimos construir um Comitê Nacional em Defesa dos Povos Indígenas no Mato Grosso do Sul. E nós estamos, a partir de então, tentando ajudar. Porque eu acho que nós não temos o direito de falar por ninguém, porque eles têm a voz deles, têm a cultura deles, eles sabem o que eles estão fazendo. Tanto é que eles conseguiram visibilidade através do próprio esforço deles, não foi do nosso. Então, o que nós estamos tentando fazer? Esse comitê, a intenção desse comitê é dar sustentação. Exemplo, essa comunidade que eu disse para vocês, que estava na beira da estrada, na coletora de água, essa comunidade retomou a área, ela voltou para a área. E tinha um processo contra essa comunidade tramitando na Justiça Federal, e Mato Grosso do Sul pertence a São Paulo, e tramitando na terceira região, e o processo em vias de julgamento para despejar a comunidade, e essa comunidade ia voltar para a vala coletora. E já era praticamente certo que a comunidade ia perder, porque, viu, Felício,
nessa turma tem um procurador da República e nós dependíamos do voto desse procurador da República, que veio para o tribunal através do Kim, e do voto de um membro da OAB que veio pelo Kim. Todo desembargador, mas advogado, veio pelo Kim. E faltaram essas duas pessoas votar e dependiam pelo menos mais um voto. E foi graças à mobilização do comitê, todas as pessoas que compõem o comitê, principalmente o pessoal de São Paulo, mas as argumentações escritas que nós emetemos, que graças a Deus essa comunidade está dentro da área até que se faça, termine o processo e se faça os pareceres técnicos necessários que estão segurando o procedimento normal. Então, o que eu quero dizer para os senhores, a partir de tudo isso que eu falei, é o seguinte: quando eu olho para o luminoso e vejo o Brasil formal, o Brasil do papel, dignidade da pessoa humana, é aquela promessa que eu tenho que perseguir. Eu tenho essa promessa escrita na lei. O Brasil do papel é dignidade. O Brasil do papel não é indignidade, não é miséria, não é fome. O Brasil do papel é dignidade da pessoa humana. E como que a Defensoria Pública vai ajudar esse país a democratizar esse acesso à justiça ao ponto de que se garanta um mínimo de dignidade para todas as pessoas? A Defensoria Pública só vai conseguir fazer isso se a população, se os movimentos sociais se apropriar da Defensoria Pública. São os movimentos sociais que vão exigir e vão dizer que tipo de Defensoria Pública a população precisa. Se nós deixarmos a Defensoria Pública na mão dos funcionários públicos, que são alguns defensores públicos, ela vai se tornar uma instituição inoperante, uma instituição de faz de conta. Quem tem que cobrar? A Defensoria Pública e para o suficiente. E para o suficiente e o vulnerável. Hoje temos muitos segmentos já organizados. São esses segmentos organizados que têm que exigir que a Defensoria Pública não seja do Estado, que a Defensoria Pública não seja do defensor, que a Defensoria Pública não entre no luminoso da ética do resultado, que a Defensoria Pública seja do povo, que a Defensoria Pública seja capitulada pelo povo, capitulada pelos movimentos sociais. O povo tem que saber quanto e como o dinheiro da Defensoria Pública é gasto. O povo tem que saber como que aquele defensor público está sendo preparado para exercer o cargo. Eu digo para vocês, quando eu estou conversando com o indígena, eles não conseguem entender o que eu estou dizendo para ele. E olha que já conversei com vários e tenho vários amigos indígenas. Eles não entendem o que a gente está falando com eles. Não adianta falar, olha, eu vou levar você lá na justiça, falar com o juiz. Não é assim que funciona. O tempo é outro, a cultura é outra, o jeito é outro, e a forma deles se relacionar não é como a gente. Então, esse exemplo que eu estou dando do Comitê Nacional, que a gente chama de CONDEP-MS, é bom para mostrar para vocês que a justiça ela só vai ser feita quando a gente se apropriar dela. E um dos caminhos para a gente se apropriar dela é se apropriar da Defensoria Pública agora. Tem que ser já, tem que ser rápido. Nós não podemos deixar que a Defensoria Pública se perca na burocracia. E esse trabalho de todos nós, quem tem um pouquinho mais de visão, quem tem um pouquinho mais de conhecimento, tem que exigir. Que defensoria, quem que é os defensores aqui de Campos? Quem é que sabe? Tem Defensoria Pública aqui em Campos, vocês são daqui. Quem são? Os defensores públicos aqui de Campos. Quem são? Doutora Natália, doutora Isabela, algumas. A gente tem que se apropriar da defensoria e falar, e aí, como é que está? O que a defensoria está fazendo pelo povo? O que eu posso fazer para ajudar, para dar sustentação para esse defensor? Porque às vezes o defensor fica sozinho, lutando lá contra a ética do resultado. Se ele não tiver um apoio também para lutar contra essa ética do resultado e esse poder econômico, como é que ele faz? Então, na realidade, se nós queremos democratizar a justiça, se nós queremos chegar
que aquele luminoso lado do Brasil formal se torne o Brasil efetivo, o que nós precisamos fazer? Precisamos democratizar a justiça, sim. E não adianta dizer que não, porque tudo vai parar lá. Qualquer conflito vai parar lá. Então nós temos aqui, primeiramente, o pessoal do agronegócio já é um quarto do Congresso Nacional. Ou seja, de acordo com as últimas notícias, né, Tânia? Nós vamos nos entender como? Temos que ter, sim, um lugar de defesa. Eu acho que a Defensoria Pública apropriada pelo povo, equipada, e não a Defensoria do Estado, uma Defensoria com cara de funcionalismo público. Essa Defensoria Pública é a que vai, de fato, ajudar a democratizar a justiça, senão não. Então, esse exemplo que foi dado lá no Mato Grosso do Sul, de ajuntamento de gente de boa vontade, foi isso que foi feito. E a maioria das pessoas que estão, das entidades que estão, não é nem no Mato Grosso do Sul, é Rio de Janeiro e São Paulo. E o pessoal do GT de combate ao racismo ambiental, que compõe. Eu acho que é uma boa saída, acho que a gente tem que ter estratégias de luta, e uma das estratégias de luta é essa, é se organizar, é se apropriar daquele serviço que foi feito para o povo, que é a Defensoria Pública, e exigir que essa Defensoria Pública tenha a cara do povo, ela não pode ter a cara do Estado. Eu acho que eu já falei demais, não sei se pulei alguma coisa, mas a minha amiga Patrícia, aí eu só esqueci de dizer uma coisa para vocês, que eu acho que para mim, pelo menos, é muito importante. Em Mato Grosso do Sul, nós temos quase 80 mil indígenas, desses 60% têm mais de 16 anos. Eu acho isso muito sério, para aquilo que está passando. Muito obrigada.